Seguimos com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, aqui na Rádio 012 News. E hoje vamos conversar com Abraham Weintraub, do Partido Brasil 35, o antigo PMN. Pré-candidato, como estamos realizando com todos, serão 20 minutos de entrevista e depois 1 minuto a mais para a despedida, para as considerações finais. Eu começo aqui a contar já o seu tempo, deixa eu já colocar aqui no cronômetro, contando o seu tempo a partir de agora. Seja bem-vindo aqui à 012 News, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo Fernandes, é um prazer estar falando com você, agradeço a oportunidade, mandar um abraço para toda a região aí do Vale, é realmente um prazer estar aqui podendo falar com vocês. E estou à disposição, pode perguntar o que você quiser. Eu queria iniciar, candidato, falando um pouquinho sobre esse cenário político que nós estamos. O senhor foi ministro do atual governo Bolsonaro e um colega seu de ministério será seu adversário nessas eleições. E a gente está observando também uma movimentação em torno do Márcio França, que admite deixar a candidatura, os diálogos em torno também do ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, ser vice de Tarcísio. Até muito desse cenário deve ser mudado, até essa entrevista ser colocada no ar. Mas como é que o senhor avalia o cenário atual que se forma para a disputa ao governo do estado de São Paulo? O mecanismo está desesperado para não perder a boca que eles têm hoje no governo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo está na mão da mesma patota, do mesmo grupo, desde 1982. Em 82, nas primeiras eleições que a gente tem, ainda no regime militar, o Franco Montoro é eleito. Franco Montoro, que era PMDB na época, depois tem PSDB, PMDB, mas continua a mesma patota, tinha como secretário do Planejamento, por exemplo, José Serra. Tinha como secretário da Segurança, em 82, o Michel Temer. Michel Temer volta a ser secretário da Segurança outras vezes, por exemplo, no Fleury. Ele indica vários secretários da Segurança. Michel Temer é muito próximo do Tarcísio, muito próximo. Não acredita em mim, dá um Google. Então, o que acontece? Não é só ele. Desde 82 é o mesmo grupo. José Serra, Alckmin, que era o santo, que parecia ser o bom moço, que era de direita, depois a gente viu que não é nada disso, que é um merendeiro, de esquerda, vice do Lula. Então, foi passada uma imagem para nós, paulistas, de que havia duas opções. Havia o PT e havia uma direita mais ou menos, que parecia ser limpinha. E o que a gente viu é que essa direita mais ou menos que parecia ser limpinha tem várias acusações de corrupção, e ela não é direita nem aqui nem na China. Aliás, China que comprou o Porto de Santos por 70 anos, vendido pelo Tarcísio. Tarcísio que trabalhou com o Lula, trabalhou com a Dilma, trabalhou com o Temer e foi apadrinhado nesse processo todo, está sendo apadrinhado pelo Kassab. Kassab, que é hoje o mentor do prefeito de São José dos Campos, o Felício, que está sendo cogitado para ser o vice do Tarcísio. Então, o Tarcísio ele aparece como o novo Alckmin nesse cenário. Essa que é a verdade. Ele parece uma coisa nova, mas se você olhar quem está por trás do Tarcísio e estão escondendo o passado dele, é o novo Alckmin. Com um detalhe que é importante as pessoas saberem. O PT e o PSDB, no estado de São Paulo, eles não brigam tanto quanto parece. O estado de São Paulo foi bem dividido, as secretarias e os espaços foram bem divididos, bem para eles, para a gente se rasgou. Foram bem divididos entre o PT e o PSDB. Por isso que a Assembleia Estadual não oblitera nada dos governadores do estado de São Paulo. Está tudo bem acertado. Para quê? Para eles depenarem as nossas famílias. Por isso que você tem epidemia de crack, por isso que o estado de São Paulo é que o pior paga o policial, por isso que você não vai ver aumento ou melhora na qualidade dos professores e da educação. Por isso que, no governo do PSDB, a compra do equipamento durante a Covid foi o dobro do que eu paguei, ou mais do que o dobro, depende do equipamento, mas eu tenho uma tabela do que eu paguei para os hospitais universitários, eu tenho uma tabela mostrando o preço pago pelo governo do PSDB e a tabela que eu paguei nos 52 hospitais universitários. A mesma expansão, a mesma quantidade, o mesmo equipamento, eu paguei metade. Então, veja, tem muita coisa errada no estado de São Paulo e tem coisa errada desde 1982, há 40 anos. Tem um monte de governador que, quando morre
Quando você vai ver o espólio que ele deixa para a viúva, é bilhão. É bilhão. Então, é difícil de justificar a manutenção desse mecanismo, desse sistema. A novidade é que a gente estaria tirando o PSDB, essa é a tentativa, é uma briga interna para trocar o Rodrigo Garcia por um Tarcísio. Quem está por trás do Rodrigo Garcia, que era ligado ao Kassab, hoje é o Kassab que está bancando essa troca e está bancando a candidatura do Tarcísio junto com o Temer. Lembra? Kassab, Temer, a FIF, tudo com Tarcísio, e é tudo o mesmo grupo, né? Que seria lá o pessoal que frequenta o Clube Sírio-Libanês em São Paulo. Tá? O senhor, então, concorda que, de repente, a população também não está sabendo votar, ou está votando de forma errada? Qual seria a estratégia do senhor em mudar a mentalidade da população paulistana, ou é necessário realmente essa mudança de mentalidade para se ter um voto mais consciente, digamos assim, diante da sua candidatura, né? Eu mesmo, desculpa, Rodrigo, eu sou um paulista normal, minha origem é classe média, de cidade de São Paulo, passava as férias no interior, meu avô tinha uma terrinha lá no interior de São Paulo. Eu sou um cara normal, eu votei no PSDB durante muitos anos, eu votei no Alckmin, eu achava que o Alckmin era um cara bem intencionado. O que nos libertou foi a internet, porque hoje você não precisa acreditar no que eu estou falando, vai lá e dê um Google, Michel Temer, Tarcísio, Afif, Tarcísio, Kassab, Tarcísio, a turma do Sírio-Libanês, Tarcísio. Você vai ver que eu não estou mentindo. Eu não sabia que o Alckmin era essa pessoa que hoje eu desprezo o Alckmin. O Tarcísio fala que ele é um exemplo de homem público. Eu considero o Alckmin o merendeiro. Então, veja, e o PT? O PT, muito pior. Mas existe um conluio hoje para manter essa estrutura na mão desse grupo. Por quê? Porque dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Eu não boto a culpa no eleitor, porque eu participava, a gente não tinha acesso à informação, uma coisa muito nova essa, da gente poder falar. E você veja que eu estou falando coisas muito desagradáveis. Muitas pessoas ficam desconfortáveis em escutar que o Tarcísio nada mais é do que um fantoche criado pelo Centrão para manter o poder na mão deles no estado de São Paulo. É isso. Gera um desconforto. Então eu falo, veja, não acredite em mim. Cheque, verifique, dê um Google. Tarcísio trabalhou mais de 10 anos com o Lula, com a Dilma, com o Temer, e não tem uma única, por cargos indicados, não era concursado, é mentira que ele era concursado, é mentira, é mais uma das mentiras. E é só dar um Google, ele nunca encaminhou um processo contra a corrupção que ele tem apego em 10 anos de Lula, Dilma e Temer. Veja, eu em um ano no MEC, eu encaminhei 15 processos de corrupção das gestões passadas, e não tem uma única suspeita, não existe uma acusação ou suspeita de mal feito meu no MEC, com um orçamento bilionário. Eu tinha lá no MEC 153 bilhões de reais, era o maior orçamento da República. Não tem uma acusação de mal feito. Eu queria aproveitar, já que o senhor comentou da questão mesmo do senhor como ex-ministro, né? O senhor como ex-ministro da Educação, qual que é a avaliação que o senhor faz sobre a educação no Estado? Porque a gente teve recentemente notícias de defasagem de 6 anos dos estudantes que saíram do ensino médio, crianças de 7 e 8 anos tendo dificuldade em ler e escrever, isso num período, digamos, que a gente está falando do pós-pandemia, né? Qual que é o seu olhar diante desse cenário? Como trabalhar a educação aqui no estado de São Paulo? A gente ainda não tem o desempenho por países, como foi o desempenho dos países ou das regiões no pós-pandemia. Eu posso falar antes da pandemia, que já era uma tragédia. Antes da pandemia, as pessoas que estavam terminando o ensino médio, passaram a vida inteira debaixo do governo PT. Passou o ensino médio inteiro, fez o exame do PISA, chama PISA, que compara todos os países do mundo. E o cara que terminou o ensino médio no Brasil era o último colocado, o pior, da América do Sul. Eu não estou comparando o Brasil mais com Coreia do Sul, com Japão, com Filipinas, com Finlândia. Não, estou comparando aqui, ó, Peru, Colômbia, Uruguai, Chile, os nossos vizinhos. O Brasil, no final do governo Temer, era o pior país da América do Sul em termos de alfabetização, matemática, ciências,
E quem ficou 16 anos lá, ficou 16 anos na mão do PT e pouco tempo ali na mão do Michel Temer. Mas, basicamente, foi o PT. Foi 14 anos e meio lá de PT e 1 ano, 2 anos de Michel Temer. Então, o Haddad, eu não tenho só isso para desmascarar o Haddad. O Haddad, comigo num debate, eu vou apontar o rastro de cocô que ele deixou no MEC. Superfaturamento do Enem, 10 anos. Hoje tem fortes indícios, né? Foi uma das coisas que eu protocolei lá na Justiça, na Polícia Federal, e agora comprovaram, tá? Existem sim fortes indícios de superfaturamento em 25% no Enem durante 10 anos. Pega Mercadante, pega Haddad, pega toda essa patota que fica com cara de bom moço, mas, na verdade, é responsável pela tua família estar mal, cara. A tua família está mal porque existe um conluio de pessoas que se apresentam como bons moços de esquerda com uma cara, mas de vez em quando eles soltam uma franga. Se você pegar, tem um trechozinho do Tarcísio que ele fala: dinheiro não tem carimbo, pode pegar, dinheiro não tem problema, a cara que ele faz é muito, mostra a cara dele. E por que você não falou isso enquanto você estava no governo? Eu falei. As coisas que eu falei naquela reunião famosa que vazou, eu acho que todo mundo lembra de mim pela reunião famosa que vazou. Eu falava muita coisa abertamente. Inclusive que o Tarcísio, a gente tinha engolido ele para fazer acordo com o Centrão e estava errado. Ali eu estava falando. Naquela reunião ele entra mudo e sai calado. Todo mundo ali comentou, ele entrou mudo e saiu calado. Esse é o Tarcísio. Não acreditem nele. Assim como o Haddad também. O Haddad é péssimo, é péssimo. O que eu encontrei lá no MEC é um rastro de cocô. Não é pouca coisa, mais de 15 áreas com fortes indícios de corrupção. Hoje não dá mais para chamar o Lula de corrupto, né? Hoje em dia, qualquer um que a gente chame de corrupto já foi inocentado pelo STF. Mas existem fortes indícios de corrupção contra o Haddad. Fortes indícios contra o Haddad. Candidato, falando um pouquinho das propostas aqui para o governo do Estado de São Paulo, diante da possibilidade do senhor, né, ser o candidato colocando-se, né, como no cargo de governador do Estado de São Paulo, o que o senhor avalia ser de mais urgente no Estado, que já estaria no começo de um possível mandato do senhor? Qual que será o foco diante de uma futura gestão do senhor como governador do Estado? Limpar 40 anos de fortes indícios de corrupção. 40 anos de fortes indícios. Aonde você cava, você encontra problema. O Rodoanel, daqui a pouco, ele já vira obra faraônica. A gente vai completar o quê? Quantas décadas de Rodoanel? E não termina. E como não termina? Assim como o metrô, assim como estrada, assim como a parte toda da segurança, assim como a parte da educação, não falta recurso. O que eu encontrei no MEC? Logo que eu assumo o MEC, o orçamento estava todo estourado. E eu tenho que fazer um contingenciamento, porque o orçamento não dava para pagar tudo. E aí eu começo a cortar. Corta TV Escola. TV Escola é mais ou menos do mesmo tamanho que a TV Cultura. Ninguém nunca ouviu falar da TV Escola. 550 milhões de reais. Corta. Mercosul Educação, corta. Corta livro didático pelo dobro do preço. Aí eu saí. Agora, recentemente, voltou. Estavam tentando comprar 10 milhões de carteiras com superfaturamento de 25%. 6 bilhões de reais, quando poderia ser 4 bilhões e meio. Então, você corta, eu cortei. O congelamento de despesas, eu desbloqueei antes do prazo e no final sobrou dinheiro para a gente fazer painel fotovoltaico nas universidades. Liberando o quê? Caixa para as universidades. Então, tem muita coisa que a gente poderia fazer de saída, limpando o Estado. Eu acho que 40 anos na mão dessa tigrada, tem muita coisa errada. O primeiro passo é você ter um ambiente que eu consiga enfrentar esse grupo. Meu primeiro dia no MEC, eu tive que limpar o meu gabinete, ele foi grampeado. Minha conversa com o secretário foi integralmente transcrita e passada para o Globo. Depois, limpar as pessoas em volta que entravam. Então, entrou, ganhou, primeiro dia, limpar o Palácio dos Bandeirantes. Tem gente lá que não presta, não presta. Ah, mas como você pode afirmar isso? Se tivesse tudo bem, não teria uma epidemia de drogas no estado de São Paulo. A gente não teria essa quantidade de coisas erradas que hoje tem no estado de São Paulo. Eu queria puxar um pouquinho o assunto para a nossa região aqui do Vale do Paraíba, porque
A região nós temos uma região que é considerada uma das mais violentas no estado de São Paulo e alguns dados, alguns indicadores até melhoraram na gestão do Dória e Garcia, mas taxa de homicídios é alarmante, enfim, a sensação de insegurança é constante aqui na região do Vale do Paraíba. Há uma proposta eficaz para qual é o papel do Estado, né, nessa questão e qual seria uma proposta para melhorar os indicadores da violência no estado de São Paulo? Isso é importante que você está falando, uma abordagem nova que a gente está trazendo. O meu passado todo é no setor privado, eu era executivo de grandes projetos do setor privado, e a minha formação, eu sou formado em economia na USP, mestrado, estrito sensu em finanças na Fundação Getúlio Vargas, tenho MBA internacional, tudo na área de negócios. Então, eu olho para o crime, na proporção que ele tem, como uma grande empresa. Eu vou dar um número para você que você não sabe, provavelmente acho que você não sabe. No Brasil se rouba, principalmente no estado de São Paulo, é a maior área, se rouba mais veículos por ano do que a Honda produz por ano. Você, em termos de veículo roubado, é mais do que a Toyota produz em um ano. Isso existe uma empresa do tamanho de uma Honda ou de uma Toyota, maior do que uma Honda ou do que uma Toyota, diretamente envolvida no roubo, né? Então você rouba o veículo, você transporta ele ou para mudar o chassi ou para desmontar o veículo, para vender as partes. Você tem que ter um departamento jurídico para, se alguém for preso no caminho, e automaticamente, rapidamente, advogados para soltar essa pessoa. Tem que ter um departamento financeiro, porque tudo isso é feito por equipes diferentes, que são pagas à medida que a produção é feita. Você transporta essas peças e esses veículos já adulterados para serem vendidos e efetua as vendas. É uma empresa, tem departamento de recursos humanos, tem logística. E como você desmonta isso? No Brasil, em São Paulo, é sempre a bravata, é sempre eu vou bater, vou matar. Eu acho que na ponta a gente tem que continuar reprimindo o bandido que vai lá e rouba o veículo. Mas se você atacar qualquer um desses segmentos, se você fechar o departamento jurídico dessa empresa do crime, ou se você conseguir capturar o caixa dessa empresa, você paralisa a atividade toda. Porque o cara que roubar o veículo não vai receber o pagamento, esse veículo não vai ser deslocado ou desmanchado. Você paralisa todo o processo. Pelo tamanho que tem hoje, o Brasil já é um narco-estado. Já tem várias regiões do Brasil que elas já são totalmente disfuncionais. O Rio de Janeiro é uma, eu acho que é muito em função da proximidade com o Rio de Janeiro que o Vale do Paraíba é um dos mais complicados, ali em torno da Dutra. Apesar de... O que você faz para combater isso? Então, primeiro, o meu irmão, que é pré-candidato, o Arthur Weintraub, que era assessor do presidente, a gente sempre andou junto, sempre esteve junto, ele está trazendo várias ideias, ele foi secretário de segurança da Organização dos Estados Americanos. Ficou esses anos cuidando justamente do combate ao narcoterrorismo, ao crime organizado, tráfico de drogas, de todo o hemisfério, do Canadá até o sul da Argentina. E ele trouxe várias alternativas de países que conseguiram vencer o crime organizado. A Itália, por exemplo, era tomada pelo crime organizado. As máfias lá matavam juízes, explodiam, polícia, era terrível. E eles conseguiram combater encarando o crime organizado como uma empresa e confiscando 100% dos bens, 100% dos bens das pessoas envolvidas com crime. Então, quando você pega, por exemplo, um corrupto, uma empresa, uma empreiteira corrupta, ou você pega um narcotraficante e você confisca a Ferrari dele ou a parte que ele adquiriu com o roubo, ele dá risada. Ele ganha uma tornozeleira e vai ficar preso na mansão com piscina na casa dele e vai ter acesso ao celular e advogado. O que você precisa fazer? Itália, França, Japão, que tinha a Yakuza, ou mesmo a Colômbia, que ela conseguiu vencer as Farc, ela perdeu a batalha ideológica. Você confisca 100% dos bens da pessoa. Isso é possível fazer pelos acordos bilaterais já assinados com o Brasil com poder de lei. E por que eles não são feitos? Porque um narco-estado tem a participação de pessoas em altos cargos do setor público. A característica do narco-estado, veja, não dá para ter esse grau de corrupção, de crime, de droga, sem envolvimento de pessoas no topo dos três poderes. Eu só queria fechar agora faltando esses 3 minutinhos, candidato. Eu queria que o senhor pudesse... É claro que, como governador, o olhar do senhor é para todo o estado de São Paulo, mas
Qual é o olhar aqui para a região metropolitana do Vale do Paraíba, os potenciais da RM Vale, e como é que seria, né, na sua gestão, como é que estaria o interior do estado em uma futura gestão do senhor? Assim, eu não gosto de simplificar, porque o Vale do Paraíba são várias cidades muito diferentes, pô. Se você comparar a situação de São José dos Campos, é totalmente diferente de Aparecida, que é totalmente diferente ali já da fronteira com o Rio de Janeiro. Ou, eu não sei se Cunha comporta o Vale do Paraíba, Cunha comporta. Então, assim, pô, são cidades muito diferentes, cada uma com uma vocação muito específica, não dá para simplificar. A situação de São José, ela usando tecnologia, por exemplo, na área de violência, conseguiu ter um grau de violência muito mais baixo, apesar de ser uma área muito mais rica. Tem cidades pequenas que não têm violência pela própria entrada da cidade, não precisa nem ter a restrição, a transformação de condomínios. O que eu tenho proposto é que as cidades e os bairros possam fazer o que Alphaville faz, mesmo você não tendo poder aquisitivo, não tendo dinheiro, você possa o quê? Colocar uma cancela nas ruas principais de um bairro residencial, desde que não afete o fluxo de pessoas passando. Isso é numa área extremamente comercial, com grande fluxo, não dá para fazer, mas em áreas residenciais, à noite você dorme tranquilo. Cidade pequena do interior nem precisa, porque é uma estrada para chegar, outra para sair, você não tem criminalidade. O que a gente precisa fazer são diferentes abordagens para cidades diferentes. Tem cidades do Vale que estão abandonadas, esquecidas e sem dinâmica nenhuma, onde os jovens saem, só virou uma cidade de velhos. Tem outras cidades que são pujantes. Tem cidades com vocação turística, religiosa ou turismo. Então, eu não queria colocar tudo no mesmo saco, não. Ok. Candidato, eu paro aqui o seu tempo. Pindamonhangaba. Sim. Não dá para comparar Pinda com não, Aparecida perfeito. Ou com São José, é muito diferente. Ok, candidato, já deu os seus 20 minutos, eu queria apenas acrescentar mais esse 1 minuto final aqui para que o senhor pudesse colocar aí algumas considerações finais, a sua despedida, já agradecendo, né, a sua participação aqui conosco na 012 News. Vou contar a partir de agora, candidato, muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço, Rodrigo. E falar que, olha, apesar do cenário sombrio que está pairando sobre nós, esse novo teatro das tesouras, onde parece que a arte do possível é condenar, o possível é condenar os nossos filhos e netos à eterna servidão das drogas, dos monopólios, das pessoas que têm privilégios, da sacanagem, da inflação, não é verdade. Existe esperança, existe forma de lutar contra isso. Alguns países conseguiram escapar dessa dinâmica, e eu acho que o Brasil 35, por mais Brasil 35, é o único partido hoje que não tem ninguém do centrão controlando, não tem nenhum desses caciques políticos controlando, não tem sacanagem, não tem dinheiro público, não tem fundão eleitoral. E o que a gente está pedindo é um chamamento da classe média para apoiar, não somente a mim, mas todos os candidatos que saiam, porque a gente precisa ter deputados estaduais, federais, governador, senador do Brasil 35. Bem, candidato, muito obrigado pela entrevista. É a 012 News nas eleições 2022.